Essa patada que o Gabigol deu no Eric Faria na noite de ontem, após a partida entre Flamengo e Fluminense, tá dando o que falar, gente. Mauro César Pereira, na Jovem Pan Esportes, agora há pouco, falou sobre essa situação, falou sobre essa forte declaração do Gabigol, porque sabemos, né, que a imprensa estava aí comentando, falando que estava tendo ali um desentendimento entre o Gabigol e o Davi Luiz, muita coisa acontecendo ali nos bastidores rubro-negros. Então Mauro César Pereira mandou na lata, inclusive defendeu o trabalho do Eric Faria. O Eric Faria, né, fez a pergunta ali, perguntou do Gabigol se estava tudo bem, e o Gabigol em seguida mandou na lata, deu aquela patada no Eric Faria e na imprensa, na Rede Globo. Enfim, gente, falou tudo e muita gente não curtiu isso. Muita gente da imprensa paulista, principalmente, não gostou nadinha dessa situação. Já quero aqui colocar a sonora da Jovem Pan Esportes. Peço a tua inscrição, peço o teu like, nos ajude a bater 80 mil inscritos, gente, falta muito pouco, então já vá se inscrevendo agora mesmo, já vá deixando o teu like ajuda demais, ativa o teu sininho aí pra você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal Michael Flar, beleza? Então assista até o final essa sonora. Mauro César Pereira vai comentar sobre este assunto aí, que eu já volto aqui com vocês. Bem, primeiro assim, eu entendo que o Gabigol está ali meio que no papel dele, né? Ele está tentando, no momento de vitória, tirar os holofotes de cima dele e dos demais jogadores, dos problemas que existam lá dentro, que foram amplamente discutidos ao longo da última semana. Eu compreendo o papel dele ali, tentando se desvincular um pouco disso, ou desvincular os jogadores de qualquer tipo de problema. Mas a gente tem que entender o seguinte: primeiro, é óbvio que na imprensa tem maus jornalistas, veículos com credibilidade, veículos sem credibilidade. Até nós, jornalistas, somos vítimas disso. Essa semana eu encontrei em 2 sites picaretas declarações atribuídas a mim, de comentários, feitos aqui na Jovem Pan, em outros espaços de trabalho, que eu nunca falei, coisa que eu não disse. Aí até o empresário de um jogador deu print e mandou: poxa, Mauro, você falou isso? Foi até uma coisa na boa, assim, foi até educado. Se apresentou, eu sou fulano de tal, sou empresário jogador. Eu falei: eu nunca falei isso, cara. Aí, onde você viu isso? Mandou o print. Aí ele mandou o link. Eu falei: pô, você acredita nesse site, amigo? Pô, pelo amor de Deus. Um site picareta, que pega o que você fala, o que ele fala, o que o outro fala, junta tudo. Jornalista comenta, não sei o quê. Jornalista não disse nada disso, nada disso. Se o jornalista é alvo disso, imagina o jogador de futebol. Então tem sim muita gente que... Tem gente que rouba notícia. Tem uns caras aí que roubam notícia. O Vanderlei dá uma notícia, o cara pega a notícia e fala: atenção, papapá, não fala. Quando você dá o crédito, você não está roubando notícia. Você está transmitindo uma informação e dizendo a informação do repórter fulano de tal, você está compartilhando. Ok, perfeito. Mas tem gente que faz isso, se comporta como se fosse dele a apuração, né? O cara pega uma notícia, de repente, sei lá, do futebol de Belém do Pará, como se ele tivesse fontes lá, o cara está bem distante e publica. Tem isso. Então, assim... Por que esse parênteses? Para deixar claro que eu não estou sendo corporativista, tampouco estou dizendo que a imprensa é infalível, muito pelo contrário, tem coisas horríveis que acontecem no jornalismo, né? Que não dá nem para chamar de jornalismo muitas vezes. Mas as matérias que saíram em diferentes veículos, acho que foram feitas por profissionais que conhecem bem o Flamengo. No caso, o próprio Eric Faria, que estava entrevistando, publicou a matéria no site GE, junto com o repórter Fred Gomes. São caras sérios que não ficam inventando coisas. E quem vaza essas histórias, geralmente, são pessoas, obviamente, próximas dos jogadores. Em geral, o jogador sabe que estão vazando. Se você quiser testar a credibilidade das informações vazadas dentro do Flamengo, é só pegar o caso do X9. Quantas vezes as informações publicadas via X9, como se convencionou chamar, estavam corretas? A escalação certa, de cada 10, acertava 8, 9. Então tem gente que passa informação verdadeira, de escalação e outras coisitas mais. A gente fica sabendo de muita coisa também. Essa semana, por exemplo, teve lá o Landinho. Eu falei aqui na terça-feira, vai ter uma reunião. Teve a reunião. Como é que você sabe disso? Existem pessoas que passam informações para a gente. Algumas são informações até boas para o clube, de repente, outras são ruins para o clube. Algumas são convenientes para algumas pessoas, outras não. Vamos lembrar o áudio vazado do funcionário de então, depois saiu, do Flamengo contra o Rogério Ceni? Por que aquilo vazou? Alguma coisa alguém tinha contra o treinador, né? E foi dado um crédito danado para uma pessoa que as pessoas nem sabiam quem era ele. Então, quando o Gabigol tenta desqualificar o que foi publicado, eu acho que ele está errado. Não, que isso aqui não é Big Brother. São frases de efeito que, na verdade, Big Brother ou não, o fato que existem problemas ali. Para mim,
essas questões aí, como os jogadores que não se dão, eu acho que isso é questão menor. Porque não, assim, ninguém aqui é ingênuo a ponto de achar que num ambiente de trabalho que tem, sei lá, 30, 40, 50 pessoas, todo mundo é amigo. Em lugar nenhum é assim. Eu nunca trabalhei numa empresa, numa redação onde todo mundo fosse amigo. Eu fui bancário, trabalhei em várias coisas antes de entrar no jornalismo, comecei a trabalhar muito cedo. E algumas pessoas eu tinha amizade, outras não. Algumas eu gostava, outras eu detestava. Quem nunca trabalhou com alguém que você não suporta? Porque não vai com a cara, ou porque o cara te prejudicou, ou porque o cara, sei lá, faz alguma coisa que você não gosta, tem uma conduta que você... Mas você trabalha. E quando você tem que falar com esse cara, trabalhar com ele, você vai trabalhar com ele, porque a empresa está te pagando. É sua obrigação. A empresa não quer saber se você gosta ou não gosta do cara. Vocês dois vão fazer esse trabalho aqui, ok. Meu tempo de repórter de jornal, eu saí muitas vezes com fotógrafos, que eu ia batendo papo no carro, no caminho, e voltava, e você tomar um chopp depois ali, conversava, ficava amigo, e tinha uns que eu não trocava uma palavra, porque não tinha afinidade. Chegava na hora ali, o camarada ali, a foto é essa, a matéria é essa, tal, bababá, o cara lá fotografava, te voltava para a redação, escrevia a matéria, isso aí acabou. Ponto. Então, se o Davi Luiz e o Gabigol não são grandes amigos, né? Não tem problema nenhum, até se abraçaram no final. O Gabigol falou, abraçou o Davi Luiz, pulou em cima dele, talvez até para mostrar uma... Eu entendo perfeitamente o papel dele. E acho que isso é uma questão menor se não chegar no campo. A empresa não quer saber se os funcionários não são amigos desde que o trabalho seja bem feito. Não interessa o resto. Se você é amigo, se frequenta a casa, se toma chopinho, se vai tomar café na casa do outro, não interessa, almoça junto, almoça separado, não interessa. O resultado é o final. Então, para o futebol é a mesma coisa. Se os jogadores não são... É óbvio que alguns... Eu acho o pior, sempre tenho dito isso, quando você tem um grupo muito unido, todo mundo unido, e uma ou duas lideranças, reúne todo mundo na casa de um jogador no fim de semana, na folga, todo mundo vai. Todo mundo vai. E esse cara é o cabeça, ele é mais um ou dois. Isso é perigoso, porque você forma uma grande panela. É a panela de Paella, né? Aquela grande assim, sabe? E essa panela derruba técnico, dirigente não segura, não tem ninguém. Se juntar todo mundo, preferível é, na minha opinião, que existam até grupos. Esse, aquele outro. Então, como em qualquer ambiente, são seres humanos, gente. Não vão se relacionar todos da mesma maneira. Agora, na hora do serviço, como diria João Saldanha, né? Vai lá e trabalha. Faz o seu e apresenta o seu melhor. Ontem, por exemplo, o Thiago Maia chorou no final do jogo ali, porque ele tinha sido muito criticado por péssimas atuações. Né? E ontem ele jogou muito bem. É assim que funciona. Né? É assim que funciona. É legal, uma reação humana. Estou dizendo, são seres humanos. O cara está jogando mal, está sendo criticado. De vez em quando ele dá meio que a cara tapa, fala, pô, realmente joguei mal. Até com o torcedor na internet ele já chegou a responder, falando, não, estou mal mesmo, vou melhorar, estou treinando. É isso, são situações corriqueiras. Agora, por que tudo isso ganha uma dimensão muito grande em clubes importantes, clubes grandes como o Flamengo nessas horas? Porque o campo não está bom. Se o campo está bom, isso aí não interessa. Não interessa. Fica para lá, ninguém está ligando. Agora, quando o time não joga bem, automaticamente vai se esmiuçar as razões pelas quais o time não está bem. Você vai procurar. E aí vai ter sempre gente vazando informações. E essas pessoas, geralmente, são pessoas próximas dos jogadores. Próximas do ponto de vista de afinidade ou próximas fisicamente, trabalham ali dentro junto com eles, estão acompanhando, sabem o que acontece. E ontem, quando o Eric Faria insistiu na pergunta, mas entre vocês tem problema? Na segunda vez que ele perguntou, ele disse, não, ele falou assim, problema temos nós com vocês da imprensa. Mas ele não disse se tem ou não problema entre os jogadores. Ele não falou, não temos problemas entre nós, temos com vocês. Ele só respondeu assim. Então ficou meio nas entrelinhas ali, né? Você pode interpretar de diferentes maneiras. Mas entendo. E assim, e outra coisa que eu acho bizarro, alguns torcedores do Flamengo depois achando que o repórter foi muito bem. O repórter foi muito bem, ele fez a matéria, bancou a matéria, sustenta aquilo que publicou e na hora ali ele fez as perguntas e não perdeu a classe, não perdeu a postura. Perguntou, insistiu, o entrevistado responde, você tira as conclusões. Agora é muito fácil, depois da vitória, você fala, a imprensa inventa, sempre lembrando que eu falei no começo aqui. É claro que existe gente que faz coisas ruins, trabalhos ruins, desonestos até, mas não é o caso específico e acho que talvez a vitória de ontem faça com que eles procurem uma convivência melhor, pelo menos na hora do trabalho, que é treinar e jogar. Depois, se eles vão cada um para sua casa, ou se eles se reúnem em algum lugar, são amigos ou não, isso não interessa, acho que para ninguém. Bom, gente, primeiro que Eric Faria, claro, né, estava ali fazendo o seu trabalho. Fez aquela pergunta, ele queria realmente saber o que estava acontecendo ali, né, nos bastidores rubro-negros, mas conhecemos o Gabigol, nós sabemos, né, qual seria a resposta do Gabigol. O Gabigol disse que o problema que os rubro-negros têm é com a imprensa, entendeu? Que lá dentro não tem nada, mas também o Gabigol não respondeu a pergunta do Eric Faria, né? O Gabigol não falou ali
que teria alguma coisa ali com Davi Luiz e tudo mais. Ele diz que tem problema com a imprensa que fica inventando um monte de coisa, né, gente? Isso depende de cada um aí que interpreta essa declaração do Gabigol. Mas aí, o que você achou disso? Você acha que tem alguma coisa errada aí? Comente aqui embaixo que eu quero saber muito mesmo da tua opinião. O que você achou das palavras do Mauro César Pereira também? Deixa o teu comentário aqui embaixo que eu quero saber, viu? Esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal Michael Flá. Deixa o teu like, isso vai ajudar demais você se inscrevendo, você deixando o teu like. Então bora deixar o like, rapaziada, e ativa aí o teu sininho para vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui no canal Michael Flá, beleza? Então um forte abraço e até a próxima, viu? Saudações rubro-negras!